Olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa. Sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás, fiz mestrado e doutorado em Física na Unicamp, fiz também um pós-doutorado em Economia pela FEA USP. E a teoria econômica quântica, essa teoria econômica quântica, ela é o fruto desse trabalho. Bom, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, como eu já tenho falado em outros vídeos anteriores, postado aqui no YouTube, basta você digitar Leverson Costa, que essa teoria econômica quântica, ela não só explica corretamente os efeitos da economia, ela está dizendo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que esse gráfico aqui, onde toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, que é baixa desinflação, que é baixa taxa de juro, a teoria econômica quântica também está explicando a origem do universo. Por quê? Porque esse gráfico aqui é o gráfico da força da gravidade. Então o que eu vou falar aqui é mais uma prova usando a teoria econômica quântica para provar o universo eterno de Mário Novelo, do físico Mário Novelo, físico brasileiro Mário Novelo, que é uma tese importante dele. Deixa eu passar aqui para frente. Então, pessoal, novamente eu vou mostrar aqui para vocês a teoria econômica quântica. A teoria econômica quântica, ela é uma teoria semiclássica, porque ela é parte clássica, física gravitacional, física elétrica, que é esse gráfico 1 sobre x ao quadrado. Mas também ele é quântica, porque ele tem fenômenos quânticos que explica os efeitos da moeda, né? Esse gráfico aqui é o gráfico da ação humana em relação à economia, por isso que é semiclássica. Por exemplo, essa luz aqui laser, isso aqui é um fenômeno quântico, e a intensidade da luz laser cai conforme essa função 1 sobre x ao quadrado, que eu já expliquei aqui. Bom, então o que eu vou mostrar aqui para vocês é provar a tese, essa teoria do universo eterno, essa teoria do universo eterno, do astrofísico brasileiro Mário Novelo. É famosa essa tese dele, essa teoria dele, né? Eu vi vários vídeos aqui do professor Mário Novelo, vários textos dele, eu estava vendo aqui, essa semana toda eu estava vendo esses vídeos dele, a tese dele, enfim. Então o que a gente vai dizer é que a teoria econômica quântica, que é esse gráfico da força gravitacional, então a gente tem que saber ler esse gráfico, porque esse gráfico, se ele descreve a força gravitacional, significa que por detrás desse gráfico existem várias informações sobre, por exemplo, a origem do universo, que eu estou explicando aqui, e outras coisas mais. Então, por exemplo, no centro desse gráfico, o detalhe aqui para explicar isso, no centro desse gráfico tem o quê? O sinal do corpo em queda livre, proporção de Galileu. Então veja aqui, ó, por quê? Por causa dessa função 1 sobre x ao quadrado. X ao quadrado, ela também é uma indução matemática também. X ao quadrado é proporção de Galileu, por quê? Porque 1 ao quadrado é quanto? 1. 2 ao quadrado é 4. Mas 4 ao quadrado é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9, mais 9 é 1 mais 3 mais 5, e assim por diante. Então isso aqui também é uma indução matemática. E portanto, indução matemática é um método de prova matemática usado para demonstrar a verdade de um número infinito de proposições. Então, pela minha teoria econômica quântica, que é o gráfico da força gravitacional, ela prova também essa tese do professor, do físico brasileiro Mário Novelo, né? Então, por exemplo, do universo isotrópico, se você pegar essa função x ao quadrado, é uma área. Ela é uma área quadrada. Então, aqui nessa área quadrada está o sinal do universo isotrópico. Por quê? Tá vendo esse quadrado? As linhas na vertical, todas elas têm o mesmo tamanho das linhas na horizontal, porque é um quadrado. Então, as linhas verticais têm o mesmo tamanho das linhas horizontais. Por quê? Porque é um quadrado, é uma área quadrada. Então isso a gente chama o quê? De isotropia. Aí ela está diferenciando somente nas duas diagonais, que essas duas diagonais é 70% dos dois catetos que formam esse quadrado. Por isso que o universo é isotrópico também.
Então está aqui no x ao quadrado esse detalhe. Então a gente tem que olhar para x ao quadrado não somente como uma distância ao quadrado, como uma área quadrada. E aí você passa a entender o universo. Como que esse universo está expandindo. Então sempre é importante fazer essa introdução. Então aqui no centro desse gráfico, daqui para cá, é um movimento desacelerado. É que a gente vai chamar que a expansão do universo é de forma desacelerada. O universo está expandindo de forma desacelerada, de baixo para cima. Agora, ou melhor dizendo, de cima para baixo. Então é um movimento desacelerado. Então a velocidade nesse primeiro momento ela é maior do que aqui em cima, que é a origem do universo como a gente conhece, o Big Bang. Agora, de baixo para cima é um movimento acelerado. É um movimento acelerado. Então, o que o professor estava vendo essa tese do professor Mário Novelo, muito interessante, eu acho interessante, olha o que ele fala. Para Mário Novelo, um dos maiores físicos do Brasil, o universo não teve começo e nem fim. Só que eu já falei, o que sempre existiu foi essa razão universal, que ele fala, o universo não teve começo e nem fim. Ele sempre existiu e pulsa em ciclos. Ok, inclusive ele faz alusão ao budismo. No budismo o universo é eterno, sem começo ou fim. Só que eu já falei aqui em vídeos, o que sempre existiu foi uma razão universal. Essa razão que sempre existiu, que vai revelando conhecimentos, ela está por detrás desse universo que sempre existiu. Mas quando você olha para esse gráfico de cima para baixo e de baixo para cima, está nele a tese do professor Mário Novelo. Está nele essa tese do universo eterno de Mário Novelo. Que isso aqui a gente vai chamar aqui também, ele está mostrando para ele que a entropia, você pode, assim como o universo expande de forma, aumentando a entropia, ele também contrai, que eu já falei em vídeos anteriores. Então vamos lá. Então, a gente, por exemplo, vamos pegar alguns detalhes aqui. A gravidade, igual ele fala, para Einstein, a gravidade é definida na teoria da relatividade geral de Einstein como uma deformação na curvatura do tecido espaço-tempo. Então, onde está o espaço aqui? Nessa função x ao quadrado. Porque x ao quadrado é uma área, é um espaço quadrado aonde é deformado esse tecido. Então está aqui dentro também a teoria da relatividade de Einstein. Então vamos lá. O professor Mário Novelo, ele fala, ele diz que não existe uma singularidade para ele. Então o que ele diz? Essa figura aqui, eu tirei lá num dos trabalhos do professor Mário Novelo. Então ele diz que o universo, na teoria do professor Mário Novelo, o universo é essa geometria aqui. Da forma que eu entendi, a geometria do universo eterno do professor Mário Novelo é isso aqui. Então essa figura está aqui dentro desse gráfico da força gravitacional. Você olha de cima para baixo, é essa parte. De baixo para cima é a parte de cima, que é o colapso que o professor Mário Novelo fala. Então, o que ele fala? Então, no universo eterno do professor Mário Novelo, ele fala do modelo cíclicos de expansão e contração. E cada novo ciclo é um salto. Só que a gente tem que entender que esse gráfico da teoria da economia, você tem a deflação e você tem a inflação. Então, à medida que você tem um processo econômico, você, ao mesmo tempo que você tem inflação, você tem uma pequena deflação. Por quê? Porque é um par ordenado aqui, ó. Menos 1 ao quadrado é aproximadamente igual a 1 ao quadrado. Por quê? Porque os números inteiros negativos são menores do que os números inteiros positivos. Mas quando você superpõe eles aqui no centro do gráfico, você tem ao mesmo tempo inflação e deflação. Ou seja, a deflação é uma contração econômica. Então você nesse gráfico está mostrando uma contração dessa teoria do universo do professor Mário Novelo, que ele fala que são ciclos de expansão e contração. Só que eu falo que ao mesmo tempo, nessa expansão do universo, ela tem uma expansão porque o universo está inflando,
mas ao mesmo tempo ele também tem deflação. Eu tiro essa informação da onde? Do gráfico da força gravitacional. Então a gente tem que saber ler esse gráfico, porque ele tem muitas informações. É isso? Toda essa minha teoria, essa visão do universo, esse meu conhecimento do universo, eu estou extraindo desse gráfico. Eu olho para ele, leio ele, cruzo as informações desse gráfico com as teorias que existem aí sobre a origem do universo. Então, continuando. Então, só que para o professor Mário Novelo, no meu entendimento, é isso aqui, ó. A contração. Então, chega um momento que o universo é como ele estava aqui, nessa posição. Ele estava assim, o universo, para o professor Mário Novelo. Então, só que chegou um momento que começou a ter um colapso. Então, colapsou, é como que essa área foi diminuindo. Então, teve um raio mínimo. Aí houve esse colapso. E a partir desse colapso, esse raio mínimo, é como que o universo começou a expandir. Aí começou a aumentar. Então, é essa figura aqui mesmo. Então, nesse processo, nesse primeiro momento, você tem um processo de aceleração para ter o colapso. Estou falando da teoria do professor Mário Novelo. Para depois começar a expansão do universo de forma desacelerada. Então, essa é a geometria da teoria do professor Mário Novelo. Entendeu? Então, está aqui. Então, a gente pode entender, só que eu falo assim, na minha concepção, professor Mário Novelo, se você estiver lendo isso aqui, eu diria que quando você pega lá o conceito de entropia que está no Wikipedia, que ele fala, a ideia de entropia, uma grandeza física que encontra sua definição dentro da área da termodinâmica, surgiu no segmento de uma função criada por Clausius a partir de um processo cíclico, reversível. Sendo que o calor trocado entre o sistema e sua vizinhança e T, a temperatura absoluta do sistema. Em todo o processo reversível, a integral de curva dq sobre T só depende dos estados inicial e final. O que é esse gráfico da força gravitacional? Ele é uma força conservativa. Ele só depende do ponto inicial e do ponto final. Ele não depende da trajetória ou do caminho. Aí ele fala, então sendo independente do caminho seguido. Portanto, deve existir uma função de estado do sistema, que é a entropia, chamada entropia, cuja variação em processo reversível entre os estados inicial e final é... Então esse gráfico dá a entropia. Qual é a entropia? De Beckstein-Hawking. Então a força, eu já falei que a força da gravidade, ela tem uma relação inversa com a entropia de Beckstein-Hawking, que é proporcional à área, né? Mas esse gráfico, ele é o gráfico que? Da força gravitacional, que é uma força conservativa que independe da trajetória, ou seja, esse mesmo conceito lá de transformações reversíveis do processo cíclico reversível, onde reversibilidade refere-se à propriedade de um sistema físico de retornar ao estado inicial quando revertida a causa que levou de A para B. Então, aqui mesmo, pelo próprio conceito de entropia, porque eu já falei que cada segmento desse é uma entropia diferente, aqui é outra entropia, porque nessa função aqui, 1 sobre x ao quadrado, ela é uma série infinita convergente, converge para o valor π ao quadrado sobre 6. Então o universo, chega um momento que o universo, ele, olhando para esse gráfico, ele vai caminhando para uma colinearidade, desse tipo. Então, por exemplo, o valor de uma entropia valendo 15 é a mesma coisa de uma entropia valendo 1000, porque entrou numa colinearidade inflacionária do universo. Mas o gráfico está mostrando que esse processo de expansão do universo, ele volta a contrair também. É isso aqui, ó. De cima para baixo é um movimento desacelerado da expansão do universo. De cima para baixo é o movimento acelerado da contração do universo. Ele volta de novo. Então, o que eu posso dizer que na minha concepção, cruzando essas informações com a teoria econômica quântica, a tese do professor Mário Novelo do universo eterno,
Eu concordo com ele. Faz sentido, tem todo sentido. Então ela tem, na minha concepção, ela está bem conceituada, ela está bem alicerçada. A tese, porque é justamente isso. Porque você olhando para esse gráfico, você só está olhando para cá. Mas você tem que saber ler o centro, o sinal no centro do gráfico, é o sinal. Porque esse gráfico da força gravitacional, em nenhum livro de física aparece esse sinal aqui no centro, que é o sinal do corpo em queda livre. Isso daqui é uma indução matemática. X ao quadrado é uma indução matemática. A indução matemática é uma forma de você provar proposições, teorias. Demonstrar verdades de um número infinito de proposições. Então, no próprio gráfico da força gravitacional, ele garante isso, porque ela é indução matemática, x ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 mais 7, ou 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, está aqui. É só uma função inversa, mas é uma indução matemática. Deixa eu ver aqui como é que está o tempo aqui no meu celular. O tempo aqui no meu celular, porque meu celular ele não é essa potência toda. Entendeu? Então, eu falo assim, professor Mário Novelo, eu estava vendo vários vídeos, eu vi vários textos seus aqui, mas a gente não precisa ir muito longe. Você mesmo, o professor Mário Novelo, ele mesmo fala, quando você usa muitas palavras para explicar alguma coisa, é porque você não entendeu. E eu concordo com isso. Então eu estou usando uma forma muito simples de provar que a tese do professor Mário Novelo, ela está correta. Só que eu falo, professor, aquilo que você fala que o universo sempre existiu, o que sempre existiu foi essa razão universal. Então o universo existe por conta dessa razão universal que sempre existiu. Onde que eu encontro essa teoria? Na recepção judaica. A Torá, você entra Torá, recepção judaica, está lá que esse universo sempre existiu. Mas o professor Mário Novelo, ele cita o budismo. Eu estou citando a Torá, lá do judaísmo, na recepção judaica, que fala que esse universo sempre existiu. Então, é justamente isso. Bonito, né? Então, ela tá correta. Eu concordo com o professor, esse colapso do universo. Então, é justamente isso aqui. Então, o professor Mário Novelo fala, ó, então, o universo era desse tamanho, começou a colapsar, diminuir essa área. Então, ele converge para um raio mínimo. Qual o raio mínimo? -1 e 1. Isso aqui é um raio. Isso daqui é um raio. Aí ele colapsa nesse raio mínimo, atinge um raio mínimo, impedindo colapsar de vez. Aí ele fala que começa então a iniciar um novo ciclo de expansão. Justamente isso. Aí ele tem um novo ciclo de expansão. Aí ele volta de novo. Então o universo está fazendo isso? Tá, expansão, expandindo e contraindo? Tá. Mas quando você olha só para a teoria do Big Bang, como isso uma singularidade, o universo está expandindo, mas do outro lado existe uma pequena contração. Porque aqui do lado é deflação. A deflação, em termos econômicos, ela tem uma relação direta com a taxa de juros, que está no centro do gráfico. Mas a taxa de juros tem uma relação inversa com a inflação. Então esses efeitos de calor, por exemplo, você fala assim, que é contração do universo. Quando o universo contrai, é como que aqueceu o universo. Quando ele está expandindo, ele está esfriando. Por isso que o universo ele tende a esfriar para chegar no seu equilíbrio. Então, por exemplo, igual o sistema meteorológico prova aí, eles medem durante 5 anos, eles falam, durante 5 anos a temperatura do universo se manteve constante. Opa, mas esse ano, o ano tal, foi o ano mais quente. Por quê? Justamente por causa da contração do universo. O universo está expandindo, mas ele tem uma pequena contração. E essa contração faz aquecer um determinado ano. Em termos econômicos, isso daí também acontece. Isso daí também acontece em termos econômicos. O governo mede mês e mês, a inflação está aumentando, a inflação está aumentando. Opa, esse mês houve uma deflação. Justamente isso. Então, assim, não precisa ir muito longe explicar essa teoria do professor Mário Novelo, porque basta você olhar. Então, o que a gente precisa, os cosmólogos, os astrofísicos, os astrônomos, tem que saber ler corretamente esse gráfico. Inclusive o professor Mário Novelo, ele cita aqui campo eletromagnético. Na teoria dele ele fala, nós lá do CBPF utilizamos para descrever o processo de interação entre campos de longo alcance, como campo elétrico
e a gravitação. Mas o campo elétrico, ele também é uma função 1 sobre x ao quadrado. O campo elétrico. Né? O professor, ele cita aqui instabilidade do vácuo quântico, por exemplo. O que é a teoria do universo eterno, professor Mário Novelo? Ele fala, na teoria do universo eterno, popularizada por físicos como o professor Mário Novelo, brasileiro, propõe que o universo não teve um início singular, mas passou por uma fase de colapso antes de uma expansão atual, resultando em um ciclo contínuo. Esse modelo busca explicar a existência do universo sem a necessidade de um ponto de partida único e finito. A instabilidade do vácuo quântico é um dos possíveis mecanismos para explicar o colapso inicial e a subsequente expansão. Só que o gráfico do colapso quântico, ou energia de ponto zero, também é 1 sobre L ao quadrado. Ou seja, esse mesmo gráfico aqui, esse gráfico no final, é um gráfico da energia de ponto zero. Quando você joga esse L aqui, valores positivos e negativos para L, você tem uma área quadrada, que é esse gráfico. Então, cada ponto desse aqui é um vácuo quântico. É uma intensidade do vácuo quântico. Então, por exemplo, nesse ponto aqui a força é maior. Então, é como você diz que existe um vácuo quântico mais forte nesse ponto aqui do que nesse ponto aqui embaixo. Porque a força está diminuindo. Então, esse gráfico ele caminha para uma colinearidade inflacionária, ou uma colinearidade de expansão, uma entropia máxima. Então é como você dizer que uma entropia de, vamos pegar aqui, de 8 é a mesma coisa de uma entropia de 30, por exemplo. E aí ele volta de novo. Então, mas esse é o significado de entropia, porque na teoria da entropia ele fala da reversibilidade, transformações reversíveis, o processo cíclico reversível, lá na origem do conceito de entropia, que ele fala esse Q sobre T só depende do estado inicial e final, sendo independente do caminho seguido. Portanto, deve existir uma função de estado chamada entropia, cuja variação é um processo reversível entre os estados inicial e final. Então é justamente isso. Daqui para cá é um movimento desacelerado, e daqui para cá é um movimento acelerado. Então é isso aqui. Ó. Então a gente precisa ver a teoria do professor Mário Novelo dessa forma. Então nesse primeiro momento você tem um processo de aceleração. Aí aqui nesse ponto é o colapso. Aí, como ele vai estar diminuindo essa área, ele começa a ter um movimento de desaceleração, e aí você, portanto, tem um universo expandindo de forma desacelerada. Então, está correto. Por isso que a teoria econômica quântica ela está provando o universo inflacionário de Alan Guth, o universo eterno do professor Mário Novelo e tantas outras teorias sobre o universo. O buraco negro a teoria do buraco negro de Stephen Hawking e Beckstein, né? Aqui, ó, entropia de Beckstein-Hawking, que é proporcional à área. Então ela está aqui dentro da força gravitacional x ao quadrado, porque x ao quadrado é uma área quadrada. Portanto, uma área quadrada é o que a gente pode imaginar como um universo isotrópico, porque os vetores na vertical o tamanho dos vetores na vertical é igual ao tamanho dos vetores na horizontal. O que você vai dizer é que existe só duas direções privilegiadas, que é a hipotenusa. Mas essa hipotenusa ela é 70% da soma dos vetores, de um vetor na vertical e outro na horizontal. Então, esse é o universo isotrópico. Então está aqui. Então o que a gente precisa sempre, igual o professor fala aqui, novos ciclos, saltos, justamente isso. Então a teoria econômica quântica está confirmando a tese do professor Mário Novelo. Então só para você ver, gente, o que é esse gráfico da força gravitacional. Então a gente precisa saber ler melhor esse gráfico aqui, porque ele está guardando muitas informações. Então o segredo desse gráfico é esse sinal aqui no centro dele, ó, proporção de Galileu aqui no centro dele. Igual essa figura aqui, ó. Porque isso aqui não existe, esses sinais, eles não existem em nenhum livro de física até hoje. Então aqui guarda muitos segredos de você entender os fenômenos físicos. E outro detalhe é entender essa área aqui, x ao quadrado, não como uma distância ao quadrado, mas como uma área quadrada. Basta você olhar para um triângulo de Pitágoras, você pega a ponta dos dois catetos, é como você tem essa hipotenusa, é a distância entre duas massas, por exemplo.
Entendeu? Então, é isso. Então, olhando para essa própria figura do professor Mário Novelo, eu falei, por dedução, essa figura aqui. Então, tá em cima. Tá em cima. É isso mesmo. Tá? E sempre entender que x ao quadrado também é o quê? Uma indução matemática. Aqui também é como uma gravidade induzida também. Porque é uma indução matemática. Tá vendo o quanto de informações, gente, esse gráfico guarda sobre muitas coisas, sobre o universo, sobre a teoria da relatividade? Gravidade é uma deformação do espaço-tempo, beleza, x ao quadrado é uma área, ou seja, um espaço onde acontece essa relatividade, que ela fala que a gravidade é uma teoria, é uma relação, é uma deformação do tecido espaço-tempo. Então essa deformação acontece aqui em x ao quadrado, que é um espaço, uma área quadrada. Obrigado, pessoal, obrigado. Então não precisava muita coisa para explicar essa ideia do professor, essa tese do professor Mário Novelo, do Universo Eterno, porque eu visualizei muito claramente dessa forma. Obrigado.